Fala galerinha, tudo bem? A aula de hoje é sobre órgãos vegetativos e reprodutivos da planta. Quando eu falo de órgãos vegetativos, eu estou falando da raiz, do caule e da folha. Agora, quando a gente fala de órgãos reprodutivos, aí eu vou estar me referindo a flor, fruto e semente. Então vamos para mais uma aula aqui do canal Pegada da Ciência. Quando a gente fala então de raiz, eu estou falando naquele órgão que é responsável em fazer a fixação e a absorção de nutrientes presentes no solo na planta. Então, é esse órgão que vai absorver todo o nutriente que fica ali no solo para levar até o topo da minha planta, até ali a copa das folhas, tá? Então, esses nutrientes podem ser cálcio, ferro, sódio, nitrogênio, que vão então, através da raiz, poder percorrer por toda a minha planta. Elas têm diversos tipos, desde a axial, que é uma única raiz, ela é central, aí ela tem as ramificações, e também a raiz que a gente chama de cabeleira, essa daqui, ó, que parece um monte de raminho. Ela não tem uma parte central. Esse tipo de raiz, ele é muito utilizado em encostas, por exemplo. Por ela ter essa característica, fasciculada, ela consegue então prender melhor o solo. Então, muitas pessoas colocam ali em barranco para evitar, que desbarranque na época de chuva, na parte da erosão. Nós temos também tipos de raízes sugadoras. Essas raízes, elas são de plantas parasitas. Então, quer dizer que parasita outra planta. Então, através das raízes, ela suga os nutrientes ali de uma planta. E nós temos também algumas raízes que são comestíveis, no caso aqui da minha cenoura. É isso mesmo, meus amigos, a cenoura é uma raiz. Nesse caso, é uma raiz subterrânea, tá? Nós temos a beterraba também, que é uma raiz subterrânea. Quando a gente fala de caule, a gente está falando então de um órgão que tem como função a parte de sustentação e nutrição da minha planta. Sustentação já dá para entender porque é quem vai fazer a minha planta ficar de pé. Agora, a parte da nutrição é porque é dentro dele, na parte interna, que a gente encontra lá os nossos vasos condutores, xilema e floema. Então, eles ficam na parte interna ali do caule, fazendo toda essa nutrição na minha planta por completo. E além disso, nós temos alguns tipos de caule que também são comestíveis, que são os tubérculos. Então, ele também é comestível. Então, a batata, para quem achava que a batata é raiz, estava muito enganado. Nós temos o gengibre também, que aí vai ser o tipo rizoma. Fora os outros que a gente já conhece, O tronco e a estipe, mas esses não são comestíveis, tá bom? Ainda falando sobre caules, nós temos algumas modificações que a gente pode encontrar. As gavinhas, os espinhos e o acúlio. Meus amigos, o espinho da roseira não é espinho, é um acúlio, porque eu consigo retirar com a mão. O espinho em si, ele é uma estrutura mais rígida ali do caule. Dificilmente eu vou conseguir tirar ele com a minha mão. Vou precisar, às vezes, ali, de uma tesoura, por exemplo, para eu conseguir, às vezes, cortar. E, às vezes, eu nem consigo cortar também, tá? Então, são modificações que o meu caule pode vir a ter. Quando a gente fala da folha, a gente está falando de um órgão mais importante da planta, um dos mais importantes. Por quê? É na folha que realiza a fotossíntese da planta. Então, é na folha aonde a parte nutricional da planta é feita. É através da folha que ocorre a fotossíntese que vai produzir a glicose, tá? Nós temos diversos tipos de folha, algumas são modificadas em espinhos, principalmente plantas que vivem em locais mais secos, tá? Então, a principal função dela é a fotossíntese. Então, vamos só relembrar rapidinho o que é a fotossíntese. Ela absorve gás carbônico e água. Através ali da energia solar ocorre uma reação, na qual ela produz gás oxigênio, no qual libera uma parte, e também produz o seu alimento, que é a glicose, tá certo? Outra estrutura que nós temos ali nas folhas são os estômatos. Os estômatos são responsáveis em fazer a transpiração da minha planta, tá? Então, ele pode estar ou aberto ou fechado.
Ele vai estar aberto principalmente quando a minha planta está com água em excesso. Os estômatos eles se abrem para que essa água seja liberada. Agora, quando a água está sofrendo um estresse hídrico, o que isso quer dizer? Está sentindo falta de água, às vezes numa época de seca ou em regiões secas, os estômatos eles ficam fechados para então que a minha planta não sofra tanto estresse hídrico, tá certo? Então essa estrutura ela tem a principal função, também está presente na folha, na parte de controle da transpiração, ok? Nós temos algumas modificações nas folhas. Existem folhas que a gente pensa que é flor, mas na verdade ela é folha. Então aqui a gente tem um exemplo. Essa parte que a gente pensa que é flor, na verdade é a folha da planta. A flor é essa partezinha aqui, ó, pequenininha, e daí ela está sendo protegida. E algumas também, que é a famosa planta carnívora. Ela não come gente não, viu? Ela se alimenta de insetos. Esse tipo de planta a gente encontra principalmente em locais onde o solo é pobre em nitrogênio. Então, a folha modificada, ela prende o inseto aqui ou na parte externa e vai absorver o nutriente desse inseto e também outros nutrientes importantes ali para a parte da sua nutrição, tá? Então, ela não come pessoas, não. Ela se alimenta de insetos. Também não come inseto, ela absorve os nutrientes dele. Então, vamos agora falar sobre os órgãos reprodutivos. Então, lembrando que os órgãos reprodutivos é flor, fruto e semente. A flor, então, é a parte bonita ali, né, da planta, principalmente das angiospermas, que é onde a gente encontra ela. Então, a flor, ela tem a principal função na parte de polinização, atrair insetos e animais para polinizar, né, as suas flores. Então, eu tenho a parte masculina e a parte feminina. É nessa área aqui da antera aonde tem a produção do pólen. E aqui no óvulo, né, no ovário aqui, ó, é onde tem a produção então do meu óvulo que vai dar origem à minha semente. Como que ocorre a polinização? O inseto, ele vem aqui, pousa na flor e aí aqui nas anteras vão estar cheios de pólen. Esses pólens grudam no inseto e quando ele pousar em outra flor, o pólen dessa flor vai germinar aqui. Ele vai cair, né, no estigma aqui. Isso faz com que ocorra uma variabilidade genética das minhas plantas, tá? No caso aqui das angiospermas, tá? Por isso então que as pétalas, elas são muito atrativas, às vezes tem cheiro, é para atrair os animais, principalmente os insetos, para realizar então essa polinização. Ou então, ela mesma pode se autopolinizar, tá? Então, o pólen que tá aqui cai e se autopoliniza. Também pode ocorrer isso. Então, olha lá. Como que ocorre a formação desse saco embrionário da minha semente? Ocorre, então, a polinização ou por insetos ou a autopolinização. Aí, o pólen entra, vai até o ovário, fecunda o meu óvulo e tem, então, a formação da minha semente, tá certo? Então, é assim que ocorre a polinização. Ocorreu a polinização, formou a semente. Em alguns casos eu tenho a formação de fruto. O fruto, então, é essa parte que vai proteger a minha semente, tá? Tem a parte nutritiva, tem a parte externa, então o epicarpo é essa parte, né, externa. O mesocarpo vai ser a parte ali interna, nutritiva. E o endocarpo, aonde vai proteger bem próximo ali a minha semente, tá certo? Quando a gente fala em fruto, a gente tem diversos tipos. A gente vai ver agora que tem até uns que é meio falso. A gente pensa que é fruto, mas na verdade não é fruto. E o que a gente pensa que não é fruto, na verdade é fruto. Então vamos lá. Só mostrando aqui então como que é o amadurecimento. A partir da fecundação, as minhas pétalas caem, então o fruto começa a ser formado. Como eu falei, nós temos diversos tipos de fruto. O primeiro que a gente vai falar é o fruto carnoso. O fruto carnoso é aquele que tem uma parte suculenta, né, uma parte nutritiva. E vocês podem ver aí na imagem que tem duas frutas aí meio estranhas, né? Que na cabeça de vocês não era fruta às vezes. Sim, gente, o tomate, a azeitona, o pepino, por exemplo, são frutos e frutos carnosos.
Só reparem numa diferença. Quando a gente fala na azeitona ou no abacate, ela só tem um caroço. Isso quer dizer que somente um óvulo foi fecundado. Aqui eu tinha só um óvulo. Agora, quando a gente está falando do mamão, da laranja, do tomate, são várias sementes. Não quer dizer que eu tenho mais de um óvulo que foi ali fecundado, tá certo? Outro tipo de fruto é o fruto seco. Então, o fruto seco é aquele que não tem aquela parte suculenta. Então, ele pode ser encontrado em vagem ou nessas cascas, tipo essa noz, que a gente tem que até abrir, né? Nós temos os pseudos frutos, então aqueles que eu falei que a gente pensa que é fruto, mas não é fruto, que são então os falsos frutos. Por quê? Ele vai se originar de outras partes da flor. Por exemplo, a maçã se origina também das pétalas, tá? A pera também. Olha o caju. Olha onde a semente está no caju. A semente está na parte externa. Então, esse fruto que era para proteger, ele não está protegendo. Então, por isso que nós chamamos de falso fruto. Além dos pseudos frutos, nós temos os partenocárpicos. Os partenocárpicos são, então, frutos que não ocorrem fecundação do óvulo. Isso quer dizer, são frutos sem sementes. E aí, o exemplo que nós temos são as bananas, tá? Quando a gente fala em semente, nós temos dois tipos básicos, as monocotiledôneas e as dicotiledôneas. As monocotiledôneas são aquelas que só tem um cotilédone, e aí ela é difícil da gente abrir ela no meio. Um exemplo clássico é o milho. Agora, as dicotiledôneas são aquelas que têm a presença de dois cotilédones, e aí a gente consegue abrir no meio sem nenhuma dificuldade. Aí o exemplo a gente tem feijão e ervilha, tá certo? Sobre o exemplo aí das sementes dicotiledôneas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, curtam o canal, sigam e até a próxima!